Deus está nos conduzindo em triunfo, de glória em glória, na proporção que nós vamos aprendendo a palavra dele. Nunca olhe para nós como se fôssemos pessoas especiais, gente de outra raça. Você é de uma raça baixa, nós não somos iguaizinhos, não tem diferença alguma. A diferença está na atenção que nós damos à palavra de Deus. Se você começar a dar atenção, a ler a Bíblia e pesquisar o que ela diz, meditando, não raciocinando, aí o raciocínio científico não tem nada a ver com a fé. A fé, ela vem por revelação. A Bíblia diz o seguinte: a fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus. Inverte, pela palavra de Deus, você ouve Deus, você percebe o que fala. Então, quando se está ouvindo a palavra, não deve se ligar em nada, simplesmente meditando naquilo que estamos ouvindo da palavra de Deus. O pregador tem muita coisa dele, eu tenho o meu, conto até casos meus, mas isso aí não adianta nada. O que adianta é aquilo que você percebe na palavra de Deus. Às vezes, numa reunião, 2 horas de reunião, você percebe 10 segundinhos. Aquilo ali já é o bastante. Nunca vai lhe abandonar. No último culto, eu estava falando de João capítulo 10, 17, e eu não pude continuar porque eu estava na hora da oração, mas eu vou começar por esse aqui agora, porque o versículo 18 tem muita inspiração para nós aqui. Nem sei se vamos sair dele, apesar que eu estou com outro estudo, depois em 1 João 4, 7. Aqui no versículo 10, 17, fala assim: por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Jesus não veio como Deus, ele veio como uma pessoa humana como eu e você. Só tinha uma diferença: a semente dele não era do homem, era dele próprio, porque ele existia com o Pai eternamente. Ele se resumiu numa semente igual a que nós éramos. E houve a inclusão dessa semente com o óvulo. E aí Maria ficou grávida, gestou Jesus, e ele nasceu igual a nós. Ele estava dependente que o Herodes mandou matar todos os meninos da região de Belém, e eles tiveram que fugir de noite para o Egito e lá ficar até que ele havia sido morto. Aí vieram para Israel e ficaram em Nazaré, onde ele foi criado. Trabalhou com José, que se pensava pai dele, mas não era. Ele é por obra e graça do Espírito Santo. E aí ele ficou aprendendo o ofício de carpinteiro. Olha quanta gente viu Jesus trabalhar na casa dela e não pensava que ali estava o Salvador do mundo. Mas ele foi se descobrindo na palavra. Ele lia, entendia, e foi assim que cresceu. Se eu me dedico à palavra de Deus, se você se dedicar, que às vezes nós não nos dedicamos, nós queremos ler para poder contar para todo mundo, como um baiano me disse há 3 meses que eu estava na Bahia: missionário, eu hoje li 10 capítulos da Bíblia. Ah, que bom, você lê todo dia? Todo dia, estou lendo a Bíblia toda assim. Me conta, o que você aprendeu hoje? Você sabe que eu já esqueci. Então não adiantou nada. Você passou os olhos aqui, falou a palavra, mas não pegou. Você tem que estudar. Jesus disse: examinai as Escrituras. Nós temos que examinar, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim, Jesus disse. Em outras palavras, eu descobri quem eu sou nas Escrituras. Não foi diferente. Deus não tratou ele diferente, pessoal. Até para o Egito levaram ele para ser protegido. Deus podia ter feito uma proteção ali, o Herodes nunca encontraria, mas ele já desde pequeno foi perseguido. Quando ele morreu, voltaram para Nazaré, onde foi criado, e ele foi se descobrindo onde? Na palavra de Deus. Aos 12 anos, ele já dava lições nos doutores, ficaram boquiabertos. O que é isso? Ele respondia as perguntas e perguntava a eles, não tinham muito de colocar resposta. Meu irmãozinho, deixa o seu filho aprender, não fanático, vamos parar de fanatismo. O dia todo, não, ele pode brincar, deve brincar, não deve usar muito celular não, porque senão fica fanático no celular e depois não vai aprender nada na escola. Até ontem um
um amigo estava falando comigo, missionário, as crianças de hoje, nós do nosso tempo, aprendíamos geografia, sabíamos os rios do Brasil, sabíamos tudo. Quando a pessoa fala, a gente localiza no mapa onde é o negócio e sabe. A criançada hoje não sabe, é tudo aqui no computador. Por um lado é bom, por outro lado é terrível. A gente tem que aprender as coisas, tem que brincar como qualquer criança brincou, mas tem que ensinar também dos perigos que tem no mundo para evitar, para não se envolver com essas coisas, que tem gente se perecendo porque não está afim na palavra. Então aqui Jesus disse assim, ele descobriu quem ele era. Por isso o Pai me ama. Por que o Pai amava Jesus? Porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ele entendeu que essa era a missão dele. A Bíblia falava disso. Eu vim para ser morto, para poder salvar todo mundo, fazer a obra completa. Ele foi se preparando. Se nós também fizermos o que Deus manda, a gente não quer que ninguém morre por ninguém. Ele quer que você lute para salvar as pessoas. Jesus disse, por todo mundo, pregai a boa notícia a toda criatura. Ele não disse, ide por todo mundo e pregai contra a política, não pregai contra os empresários e pregai contra os empregados. Não esqueça esses problemas sociais. Você pregando a palavra, você dá a solução para todo conflito que existe. A pessoa por si julga e passa a mudar. É aqui que vai mudar o mundo, não é pela força. Pela força os impérios levantaram, caíram e nenhum deles ficou eternamente. E não vai ficar. A mesma coisa hoje, daqui um dia cai um, cai outro, mas aqui não. Quem se levanta na palavra de Deus vai ser uma bênção. Então, aí ele assim, por isso o Pai me ama. E ele disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do Pai. Olha a conexão aqui. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então procura saber o que é certo, e a Bíblia só tem coisa certa, e vai mudando. Às vezes você não consegue de uma hora, Deus, eu não estou conseguindo, o Senhor vai me ajudar, e vai ajudando. Daqui uns tempos você vai ser dono de si. Olha o versículo seguinte, ninguém me tira de mim, ninguém tira a minha vida de mim. Então já está explicando aqui, que não tem condição de alguém matar Jesus, só se ele permitisse. Mas eu de mim mesmo a dou. Ele sabia, ele se entregou aos judeus e os romanos quando vieram prendê-lo. E tinha até um servo do sumo sacerdote que o Pedro arrancou da espada e decepou a orelha do rapaz. Jesus pegou a orelha e colocou no meu lugar, vai. E entregou a eles. E ele foi condenado, foi para a cruz. Ele sabia disso, ele sabia que tinha que morrer, sabia que Isaías escreveu a respeito dele, Isaías 63, 700 anos, que ele desceria ao inferno sozinho, nenhum anjo ajudou, ele venceria o diabo, ele despojaria o diabo do poder que ele tinha roubado do homem, e ele sofreria, não pela força, ele não chegou usando, ele era Deus, não, ele era homem igual a mim e a você, mas ele sabia que a vida dele veio de Deus e não tinha pecado, era o único, não tinha um justo sequer, porque ninguém mais poderia ter feito isso a não ser ele, que se resumiu numa semente e veio não como Deus, mas como homem. Ele só recebeu o poder quando ele venceu o diabo, ressuscitou e disse, todo o poder nos céus e na terra me foi dado. Hoje ele é o Deus todo-poderoso, o Pai fez ele assim, ele que faz a obra, e quando fala o nome dele, o diabo sai correndo e perde a batalha. Ninguém me atira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Qual mandamento você recebeu de Deus? Não, nunca recebi. Ah, é? Quando você entende uma promessa, aquilo é mandamento. Você vai e faz aquilo, Deus quer que você seja essa pessoa, se assume naquela promessa, promessa de cura, promessa de libertação de vício, promessa de santidade, você se assume que você vai vencer, não tem uma obra do diabo que conseguirá vencer você, se você se agarrar com Cristo e ser essa pessoa abençoada.